Boa noite a todos. Em nome de Deus e do povo de Nepomuceno, declaro aberta a 122ª sessão da reunião ordinária, segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Nepomuceno, do dia 15/2/2016. Passa agora por leitura da Bíblia Sagrada, feita pelo vereador João Alfredo Guedes. Boa noite a todos, todas aqui presentes. Uma boa noite àqueles que nos acompanham via internet. Salmo 91, do 1 ao 2. Deus, o nosso protetor. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és meu defensor e meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Amém? Amém. Muito obrigado ao vereador. Gostaria de passar a palavra ao vereador Zé Rodrigues Avelino. Boa noite a todos. Cláudio Andrade Pedroso, Éder Rodrigo Correia do Nascimento. Presente. Francisco Ricardo Gattini. Presente. João Alfredo Guedes. Presente. José Rodrigues Avelino, presente. Júlio César Ezequiel. Luciano Alexandre Moraes. Luciano Alexandre Moraes. Marcelo Augusto Vilas Boas Alves. Presente. Pedro Giovanni Militani. Washington Correia Lima Neto. Vilma Priscila Garcia. Presidente, Tem jeito não? Presidente. Muito obrigado. Presidente, o Cláudio mandou justificar a falta dele, que ele teve um problema de saúde com um dos filhos dele. Muito bem. Passa agora para a leitura da ata da 121ª reunião e também a reunião extraordinária da 26ª. Coloco então em votação a ata da 121ª reunião em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados, forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes desta casa. Passa agora para a leitura da reunião extraordinária da 26ª. Ata da 26ª reunião extraordinária da segunda sessão legislativa. Às 21 horas do dia 21 do mês de dezembro de 2015, no Salão da Câmara Municipal, reuniram-se os senhores vereadores sob a presidência do vereador Francisco Ricardo Gattini, estando presentes todos os vereadores da Câmara Municipal de Nepomuceno. Em seguida, o presidente, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a reunião, iniciando-se assim os trabalhos desta 26ª reunião extraordinária da segunda sessão legislativa. Em seguida, foi apreciado o seguinte projeto. Projeto de lei número 605/2015. Estima a receita e fixa a despesa para o orçamento de 2016 do município de Nepomuceno. O mencionado projeto foi levado em segunda discussão, votação e redação final, sendo aprovado por 9 votos favoráveis e 1 contrário do vereador Washington Correia Lima Neto. Vai a sanção. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrados os trabalhos. Em seguida, convido os senhores vereadores para assinarem a ata. Coloco em discussão a ata da reunião extraordinária do dia 26. Em discussão. Aqueles que forem a favor, permanecendo, que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes desta casa. Passa agora para a leitura do despacho e correspondência. Ofício número 411, 2015. Referência, ofício 819/2015. Lavras, 16 de dezembro de 2015. Senhor presidente da Câmara, em atenção ao ofício 819 de 2015, informa Vossa Senhoria que, por determinação da chefe de divisão do controle da Ciretrans Detran Minas Gerais, através do ofício circular 2525, cópia em anexo, o responsável legal do pátio Alto Socorro Escala, com endereço nessa cidade, foi notificado para regularizar a situação, adequando-se às normas de credenciamento para o exercício da atividade de remoção, guarda e depósito de veículos, de acordo com o artigo 11 da Portaria de número 2216 de 2009. Esclareço ainda que está em curso o prazo para que a referida empresa se adeque às normas de credenciamento ou manifeste desinteresse em fazê-lo. Cordialmente, Marcelo Vilela Guerra, delegado regional da Polícia. Quem quiser, depois você fala. Ofício 291/2016. Senhor presidente,
nos termos do parágrafo 2º do artigo 116, venho dar ciência a essa Igreja Câmara Municipal da celebração de convênio entre o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria do Estado de Governo, por intermédio da Subsecretaria de Assuntos Municipais a esse município, convênio proponente Lar de Proteção das Crianças e Adolescentes de Nepomuceno, objeto aquisição de um veículo motor 1.0 duas portas, no mínimo, data da publicação 4/12/2015. Renovo na oportunidade, manifestação de elevado apreço. Juliana Alves Ferreira Freitas, diretora da Superintendência de Projetos. Ofício número 15 de 2016. Excelentíssimos senhores vereadores, com nossos cordiais cumprimentos, tenho a satisfação de comunicar que, por ordem do governador Fernando Pimentel, foi autorizada a liberação de recursos por meio do programa Escola Sustentável, beneficiando as escolas estaduais de Nepomuceno, como segue. Escola Coronel Joaquim Ribeiro, manutenção predial R$ 46.883,11. Licas de Lima, manutenção predial R$ 26.634,59. Escola Estadual de Santo Antônio do Cruzeiro, manutenção predial R$ 5.802,34. Doutor Hernani Vilela Lima, R$ 66.664,34. Nazaré de Minas, R$ 6.020,47. Bela Vista, R$ 5.000. Atenciosamente, Fábio Xerém, deputado estadual. Obrigado a Liliane por ter feito a leitura aí das atas e também das correspondências. Gostaria de fazer um comunicado aqui a todos. Foi discutido aqui no plenário dessa casa várias discussões aí no que diz respeito à PAC. Acho que não sei se foi proposição, como que foi. E por várias vezes nós tentamos agendar o pedido com o doutor Luiz Maia, que é juiz da comarca de Luiz Sérgio Maia, e ele agendou para estar aqui na Nepomuceno, na Câmara Municipal, no dia 17/2, nessa quarta-feira, 19 horas, falando sobre a PAC, sistema aí que envolve a questão das cadeias públicas. Então, está aí nesse comunicado a todos os vereadores. Então, nessa quarta-feira, ele já desmarcou por várias vezes, então todos estão convidados, né? Nesse momento, deixo a palavra livre para indicações e requerimento. Peço a palavra, presidente. A palavra, vereador Marcelo Augusto. Primeiro, desejar boa noite a todos aqui presentes, senhores vereadores, senhor público presente, imprensa. Uma boa noite a todos. Fazer uma indicação aqui para o prefeito municipal, que o executivo municipal cobre da empresa responsável pela iluminação pública uma melhor gestão da iluminação pública em nossa cidade. Justificativo. O motivo dessa indicação é que, no decorrer do recesso parlamentar, recebi inúmeras reclamações sobre a iluminação da nossa cidade. E também tenho certeza que todos vocês devem ter recebido. Eu estou aqui com uma lista aqui de 45 endereços. Vai ser anexada a essa indicação aqui. Se eu estou com 45, então vocês também devem ter mais algum, deve estar passando a mais de 200 aí. Devido às inúmeras reclamações, anexei junto a essa indicação os endereços das pessoas que me procurou ou enviou mensagem para um possível reparo nas lâmpadas e assim atendendo os anseios da população. O objetivo é proporcionar mais visibilidade e segurança para todos que transitam pelas ruas de nossa cidade. Por isso, a necessidade desse serviço. Esperando os senhores vereadores serem solidários a essa indicação, peço o apoio dos senhores vereadores na sua aprovação. Coloco a indicação do vereador Marcelo Augusto Vilas Boas em votação. Que, se for a favor, permaneçam sentados. Se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes da casa. Fazer uma moção de congratulação aqui. Eu não pude estar presente no evento, pelo convite que eu recebi, mas quero deixar aqui meu voto para essa pessoa. Eu, Marcelo Augusto Vilas Boas Alves, vereador nessa Casa Legislativa, venho no exercício de suas prerrogativas, a presença de Vossas Excelências, no termo do regimento interno, propor a deliberação do plenário. Moção de congratulação para a senhora Maria das Graças Oliveira Viana, conhecida
popularmente por Gracito do jornal Melhor Opção, por ter sido selecionado entre os novos neoacadêmicos da Academia Lavrense de Letras. Coloca a moção de pesar, moção de congratulação em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes da casa. Gostaria de... Está meio alto o som aqui, Tom. A presença da Regina e do Barbosa aqui hoje. Regina perdeu o sobrinho há pouco tempo. Você tanto amava, né, Regina? E também o Barbosa, que assumiu Nepomuceno aí como sociedade. Obrigado pela presença de vocês dois aqui. Continua livre a palavra para indicações e requerimento. Moção de congratulação. Perdão aí a colocação. Muito bem. Continua livre a palavra. Com a palavra, vereador José Rodrigues. Quero cumprimentar os senhores vereadores, vereadora, secretárias, nosso assessor, Dr. Emerson, o público presente, a imprensa, a senhora Gracita, jornalista, e a todos que ouvem via internet. Eu quero, primeiramente, parabenizar, agradecer o convite, que foi pelo dia 30 de janeiro, que eu não pude comparecer, desculpa de não ter comparecido, Gracita, e quero parabenizar pelo diploma, né, acadêmico em letras. Parabéns, que continua sempre assim, bonita, sorridente, feliz, e nossa nepomucenense querida, muito parabéns. E tem umas indicações, reiterações e moção de pesar, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador abaixo assinado na forma regimental e ouvindo-se o plenário, vem requerer dessa igreja casa que seja indicado ao prefeito municipal o seguinte: que o Executivo Municipal tome providência urgente quanto ao recapeamento e sinalização próxima à quadra ginásio coberto, Capelo, onde são realizados exames para o DETRAN de Minas Gerais. A justificativa: acontece que são vários alunos que fazem o exame referido ao local, merecendo assim devida atenção. Para maior conforto e segurança dos participantes, é necessário que se faça o recapeamento e sinalização dos lugares onde está sendo os exames realizados. Lá tinha, sábado passado, 160 e tantos alunos fazendo prova de escrita e na rua. Mas o pessoal do DETRAN não está animado com o local. Muito buraco, não tem sinalização e eles não estão satisfeitos. Então, tem que urgentemente fazer isso para que eles não vão embora e permaneçam em Nepomuceno. Esperando que o senhor prefeito seja solidário a essa indicação, solicito aos nobres vereadores na aprovação da mesma. Casa Legislativa, 15 de fevereiro de 2016, vereador José Rodrigues Avelino. Muito bem, vereador, coloca a indicação do vereador em votação. Aqueles que forem a favor, permanecendo sentados, se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes da casa. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador abaixo assinado na forma regimental e ouvindo-se o plenário, vem requerer dessa igreja casa que seja indicado ao prefeito municipal o seguinte: que o Executivo Municipal tome providência urgente com restabelecer o transporte para Alfenas para os deficientes auditivos. A justificativa: acontece que em Nepomuceno há muitos pacientes com deficiência auditiva e que necessitam comparecer à fonologia em Alfenas, porém o transporte foi cortado. Vale ressaltar que os pacientes não pagam pelo aparelho, que é muito caro, e o transporte para Alfenas é barato. Barato para a prefeitura, para o executivo, não para os pacientes, podendo assim ser restabelecido. Então, nós temos mais ou menos 400 pacientes à fonologia de Alfenas. Eu levava esse pessoal para Jaú, uma distância imensa, tinha um ônibus que ia lotado de pessoas. Há 10 anos foi transferido para Alfenas, onde eu tinha 2 vezes por semana, 2 vezes por mês. Depois cortou para 1 vez por mês, agora cortou totalmente. Isso é um absurdo. Espero que não vai ser cortado, espero que vai restabelecer esse veículo para transportar o nosso paciente para Alfenas. Se isso não acontecer, vou convidar todos os pacientes que usam o aparelho e vou trazer tudo à prefeitura. Eu garanto para os senhores. Essa é mais uma indicação, senhor presidente.
Coloco a indicação do vereador Zé Rodrigues Avelino em votação. Aqueles que forem a favor, permanecer sentados. Se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presidentes desta casa. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador abaixo assinado na forma regimental e ouvindo-se o plenário, vem requerer dessa egrégia casa que seja indicado ao prefeito municipal o seguinte: que o executivo municipal tome providência urgente quanto à limpeza do antigo parque de exposição. A justificativa: o referido local encontra-se extremamente sujo, com mato seco e verde e muitas folhas. Vale ressaltar que o mato alto irá facilitar o surgimento dos animais peçonhentos e até mesmo o mosquito da dengue, em água parada, em algum recipiente que estiver jogado no meio do mato. O mato lá está altíssimo, o parque de exposição está totalmente coberto de mato. Qualquer um de nós que for ao parque de exposição, ficar em pé lá, o mato tampa nós, totalmente é impossível. Esperando que o senhor prefeito seja solidário a essa indicação, solicito aos nobres vereadores o apoio na aprovação da mesma. Casa Legislativa, 15 de fevereiro de 2016, vereador José Rodrigues Avelino. Muito bem. Senhor presidente. Lembrando também, vereador Pedro Giovanni, que nós temos essa colocação do vereador lá no que diz respeito lá à limpeza. Acho que essa casa também era bom nós ficarmos sabendo, nós votamos aqui a doação de um terreno para uma empresa. Que a empresa está lá ainda e o que vai ser denominado. Para um momento de respeito a essa casa que nós votamos aqui, a gente não sabe o que aconteceu, o que está tendo lá, o que vai ser, só para a gente ficar ciente que o pessoal está cobrando. Com a palavra, vereador Pedro Giovanni. Pedir uma parte, primeiramente, boa noite a todos aqui presentes, imprensa, as pessoas aqui presentes, pessoal que nos ouve pela internet. Pedir uma parte ao vereador Zé do Júlio. Também veio um pessoal que mora naquela localidade, né, dizer essa questão do mato lá. Até uma outra vez, né, eu havia até ido direto com o secretário e também feito indicação nessa casa, e depois fizeram a limpeza. E, novamente, né, aquela coisa que a gente sempre fala, uma vez eu até falei com relação até ao trânsito aqui nessa casa, né, se houvesse aquela questão de papel, planejamento, computador, né, de 6 meses, vamos fazer tal limpeza. De 6 meses, vamos fazer mutirão. De 6 meses, que seja 7 meses, que seja 5 meses. Mas um planejamento, para não acontecer isso, toda vez acontecer essa situação. E o caso também, que eu devo dizer, eu pedi até a associação, a Vossa Excelência, dessa indicação, o caso tem que dizer também que a gente voltou nessa casa com um projeto de código de postura, e nessa questão, a prefeitura tem que ser referência. O município tem que ser referência para as outras pessoas fazerem a parte delas. Então, é muito difícil, né, a gente, ao mesmo tempo, que a gente fica satisfeito, igual no caso que aconteceu do Código de Postura, porque a gente acredita, né? Isso independente de quem votou ou não votou, mas acreditamos que a coisa acontecesse. E aí, quem tem que colocar as coisas no lugar também não faz por onde, não dá exemplo. É complicado. Até depois da palavra Vossa Excelência, também eu vou fazer uma indicação mais ou menos nesse sentido. Mas eu queria, associação à Vossa Excelência, e espero, como, né, brasileiro que sou, sonhador que sou, que a gente chega lá, que se tenha planejamento, que não espera a piscina encher d'água para dar dengue, que não espera as coisas acontecer. Daqui de tanto tempo, vamos passar. Eu não vou cansar de dizer isso aqui. Isso não é difícil. Pode acontecer situações de urgência, igual o presidente da roça, da zona rural, que o senhor tanto luta aqui nessa casa, né? A gente está cansado de saber, vai acontecer isso quando chover. Mas cadê o tempo certo? Parabéns pela colocação de Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Parabéns pelas palavras, é o que eu até entendi, que primeiro a gente tem que cuidar da casa da gente, para depois cuidar dos outros, né? Lá, então, como é da prefeitura, propriedade da prefeitura, primeiro deles, então não tem como eles cobrar os outros, sendo que eles estão mais sujos que os outros. Muito bem, parabéns, presidente. Deixa eu colocar a indicação sua em votação primeiro, Zé. Coloco em votação, que se for a favor, permanecer sentados, se forem com, levante, manifeste. Aprovado pelos presidentes da casa.
Indicação. O vereador que subscreve com a aprovação do plenário da Câmara Municipal vem respeitosamente fazer o seguinte indicação ao Executivo Municipal: que a Prefeitura Municipal tome providência com urgência no sentido de reparos urgentes na estrada que liga Nazaré de Minas ao Cedro. Justificativa. Eu tenho trafegado por essas estradas, pude analisar alguns pontos que não precisam de patrol, mas que seriam necessários a cerca de 5 caminhões de cascalhos e também a reto escavadeira. Os pontos que precisam de reparo são a estrada perto do Antônio do Tito, na descida da propriedade do Valtim, da Cida, que hoje é dos filhos do Marley, a estrada subindo onde era do Tula, que hoje é dos filhos Dinho, João José e Rosinei, a propriedade onde era do Sebastião Verônica, que hoje é dos filhos. São necessários 2 caminhões de cascalho perto da casa de Geraldinho Firmino, indo para a casa do Chiquito e filhos. Esta indicação é de extra importância e urgente, pois não está sendo possível trafegar nas valetas. Há umas valetas que não precisa pôr a patrol. A estrada está beleza, mas tem esses pontos onde eu citei os lugares, citei o nome das pessoas, para elas não ficar falando que não precisa. Para você passar, você tem que parar seu carro e lentamente sair, porque não você quebra o seu carro ou você fica lá. E não tem condições desses 4 trechos ou 5. E é preciso ser feito urgente isso aqui. Esperando que o senhor prefeito seja solidário às indicações, Nepomuceno, 15 de fevereiro de 2015, vereador José Rodrigues Avelino. Muito bem. Colocar com a palavra o vereador Marcelo. Queria parabenizar o vereador por essa indicação, mas também poderia acrescentar todas as estradas da zona rural. É um assunto muito importante que a gente tem que avaliar esse ano. A gente já deveria ter avaliado. A gente tem que fazer uma reunião, não sei com quem, aí olhar com quem fez essa reunião, porque as estradas no rural tá complicada. Luciano Moraes, ele anda também muito para a zona rural e deve saber mais do que eu. Domingo agora eu fui para a frente do Trumbuco ali, meu carro caiu num buraco. Eu estava devagar. Agora imagina quantas pessoas não passam ali que não deve cair também. Entendeu? Eu, graças a Deus, eu tenho dinheiro para mais. E quem não tem? Que é? Fica sem o carro, fica sem condição. Se uma pessoa ficar doente na estrada rural, na zona rural, como que faz para vir para a cidade? Então a gente tem que olhar muito esse assunto esse ano, o mais rápido possível. Não é só a estrada, não. Acho que também o mato está crescendo, está fechando todas as estradas. Principalmente indo lá para o porto. Então, parabenizar essa indicação aí. Pois bem, senhor vereador, até eu não falei de outras estradas, até falo dessa no momento, porque a patroa está vindo de lá para cá, reto está lá, tem que aproveitar o momento. E parou, eu não sei se foi quinta ou sexta-feira, parou lá na Guiomar, ali no Bom Jardim. Eu perguntei hoje, ontem eu vi, não tinha sinal que veio continuando, hoje não teve continuação. Espero que não pare, porque está ficando muito bom do porto, até ali ficou muito bom o serviço. Espero que faça o mais rápido possível. E eu tive reclamação do Congonhal, eu tive reclamação do Garangui, eu tive reclamação de vários lugares. Estivado, é o município todo. Então hoje eu falei somente dessa estradinha, porque a patroa está vindo de lá para cá e a reta está lá. Mas parabéns, vereadores, e vamos cobrar todo o município que não tem estrada em lugar nenhum. Essa é mais essa indicação. Você vê tanto que você foi cobrado, você vê tanto que o assunto é sério. Todos os vereadores também devem ter sido cobrados. A gente que está frequentando muito a zona rural aí, a gente é cobrado e xingado. Então vamos analisar esse assunto aí, o mais breve possível. Com a palavra, vereador Luciano Moraes. Ainda eu, professor. Oi? É indicação? Não continua. Ele quer fazer uma parte lá, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor vereador. Senhor presidente, todos que nos acompanham. Como foi citado aqui pelo vereador Marcelo Augusto, inclusive, na minha parte aqui, conforme a lei, tem um requerimento a fazer justamente com relação às estradas rurais, onde a situação do nosso município
eu acho que nunca teve um descaso tão grande conforme nessa administração atual com as estradas rurais. Não só citar a linha do Servo, Garangui, Capitinga, como todas as estradas do município inteiro, conforme foi acabado de falar aí pelo Marcelo Augusto. O descaso é tão grande que a gente vem pedindo desde julho do ano passado que roçasse as estradas e até hoje nada. Então, encerramos o transporte escolar dia 15 de dezembro e avisamos a Secretaria de Obras, se não roçar, vai retornar às aulas e não vai ter caminho. E nada. Na segunda semana de janeiro, eu entreguei na mão do secretário de Obras, Antônio Memento, por escrito, ainda falei para ele, para o senhor não usar a desculpa que esqueceu, está por escrito, está entregue. E passou o mês de janeiro inteiro e retornou às aulas e nada. Aí ligaram, a aula começa amanhã, tem como fazer o transporte? Vocês devem estar achando que nós é criança, porque pedir uma coisa tão séria dessa e nem atenção por conta da administração. Aí a primeira semana de aula municipal ficou sem o transporte na região do Servo, inclusive te procuraram também, né? Você me ligou para saber, não tinha estrada, a primeira semana ficou por falta de roçar a estrada, ficou sem o transporte. Como ficou para começar agora, na quinta-feira, não tinha caminho, na terça-feira de carnaval fiz questão de tirar fotos da estrada, onde liguei para o secretário, o Dadico, onde me deu uma muito grande atenção, quero até agradecer pela atenção, onde mostrei as fotos e disse, se não resolver o problema até na sexta-feira, que foi a última sexta da semana passada, hoje eu estaria no Ministério Público com as fotos para ver se resolvia alguma coisa naquele local onde os alunos iriam ficar não sei quanto tempo sem aula por falta de estrada, por um descaso tão grande da administração, por deixar a estrada ficar na situação que ficou, sendo que tem condição de arrumar e não arruma porque não quer arrumar. E um assunto muito sério que está no meio disso aí é uma doação de verba aí dos fazendeiros, onde o requerimento meu será, neste caso aí, que vou fazer logo após. Parabéns pela indicação aí. Obrigado. Muito bem. Coloca a indicação do vereador Zé Rodrigues Avelino em votação. Aqueles que forem a favor, permanecer sentados, se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presidentes da casa. Continua com a palavra o vereador Zé Rodrigues. Moção de pesar. O vereador que essa subscreve requer que seja enviada à família enlutada voto de pesar pelo passamento da senhora Ana Umbelina da Silva, que era casada com João Menezes da Silva. Faleceu no dia 2 de 2 de 2016. A senhora Ana Umbelina era mãe da professora Santuza, da Rita, Galena e Sebastião. Que Deus, na sua infinita bondade, os conforte nessa hora de dor. Nepomuceno, 15 de fevereiro de 2016, vereador José Rodrigues Avelino. Muito bem, coloco a moção de pesar do vereador Zé Rodrigues em votação. Que se for a favor, permaneça sentado, se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Moção de pesar. O vereador que essa subscreve requer que seja enviado à família enlutada voto de pesar pelo passamento do senhor Pedro Neves de Carvalho, casado com Rosária, pai de 4 filhos. Faleceu no dia 2 de 2 de 2016, em São Paulo. Ele era daqui de Nepomuceno, município de Nepomuceno, casado com minha prima daqui de Nazaré de Minas. Então, viveu muitos anos em São Paulo, era bancário e lutou muito, cuidou de seus filhos, criou seus filhos, e que Deus, na sua infinita bondade, os conforte nessa hora de dor. Já estou com um endereço, assim depois eu passo para as meninas. Muito bem, coloco a indicação do vereador, a moção de pesar do vereador José Rodrigues Avelino em votação. Que se for a favor, permaneça sentado, se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes. Moção de pesar. O vereador que essa subscreve requer que seja enviada à família enlutada voto de pesar pelo passamento da senhora Ailda Pereira, conhecida como Dona Negra do Lu, falecida 23 de 1 de 2016. Uma senhora muito bacana, um pessoal muito bom lá do Porto dos Mendes. Ela estava morando em Campo Belo, faleceu em Campo Belo e o sepultamento foi no Porto dos Mendes. Era um pessoal que tratava todos os políticos muito bem, família deles foram vereadores, prefeito, vereadores, vice-prefeito, e acolhia todos os candidatos que compareciam no Porto dos Mendes, eles tratavam todo mundo muito bem. E tem 2 filhos, a Mafalda, já falecida, né? E tem 2 filhos, Marcelo e Marcinho. Então, que Deus, na sua infinita bondade, os conforte nessa hora de dor.
Nepomuceno, 15 de fevereiro de 2016, vereador José Rodrigues Avelino. Muito bem, coloco a moção de pesar em votação. Que se for a favor, permaneça sentado. Se forem contra, levante e se manifeste. Aprovado pelos presentes da casa. Por hoje é só. Muito obrigado, senhor vereadores, presidente. Muito obrigado. Muito bem, vereador. Continua livre a palavra para indicações e requerimentos. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Éder. Primeiramente, boa noite a todos os vereadores, quem está aqui nos acompanha no plenário, e quem nos ouve via internet. A gente está sem internet, né? Então... Voltou? Voltou? Estão tentando lá. O vereador abaixo assinado, na forma regimental, e ouvindo-se o plenário, vem requerer a essa egrégia casa que seja indicado ao senhor prefeito municipal o seguinte. Até algumas indicações já foi feita, mas eu vou falar aqui para requerer também. Que tome providência em reparos e tapa buraco no bairro Novo Horizonte e Jardim Colina, principalmente na Maria Helena Zarene, do Macaco Velho para baixo, não tem como nem passar. Que ver o que pode ser feito, e isso aí seria de regime de urgência. Que a prefeitura também tome providência em relação a Mariquinha Morelli, ao lado da Pró-Infância, aonde está deixado, não sei se é do Enoque, do galpão do Enoque, mas pelo jeito eu acho que não é, porque está cercado para lá, dessa é parte da prefeitura. Então, como diz o Código de Postura, como diz o Pedro Giovanni, está cobrando do pessoal que mantenha seus lotes limpos, mas é igual tem que arrumar sua casa primeiro para depois, e lá tá um mata-aréu danado, lixo, jogando lixo, animais mortos, então tá impossível aquela questão. Tome providência também urgente. E a respeito também da indicação que foi feita em 2015, está jogando lixo de par com a cooperativa lá onde está sendo construída a cooperativa, no bairro Jardim Beatriz. Eles tomam providência também essa questão, ver quem está jogando, aí sim, multar quem está jogando lá, porque lá está virando lixão também. Outra, eu quero requerer, em nome da Comissão de Obras e Serviço Público, que é a nossa comissão, uma audiência pública a respeito da segurança do município. Pode requerer, eu quero requerer, em nome da Comissão de Obras e Servidores Públicos, nos termos do artigo 43, inciso 1º do Regimento Interno, o artigo 25, inciso 2º da Lei Orgânica. Audiência pública para que nós possamos tomar providência a respeito da segurança do município. Convidar todos os comerciantes, pessoal da prefeitura, militar, civil, para ver se melhora a segurança nossa, porque depois não senta sem segurança nenhuma. Peço uma parte, vereador. Sim. A respeito ali do Jardim Colina Horizonte, semana retrasada eu chamei o secretário, que é o Antônio, né, para ele olhar os buracos, porque os pessoal não tem nem condição nem de entrar nem sair na garagem. Não é um buraco, é uma vala enorme, e ele tratou de semana arrumar, né? Então, eu disse para ele, trouxe ele aqui, para vocês verem que os vereadores pedem, né? Então, está aqui na presença, mas eu mesmo estou prometendo, porque fala que uma semana, pode falar que a outra, às vezes ele não resolve, né? Eu já falei assim, diretamente perto dele, pelo pessoal, então não tem nem condição mesmo, nem entrar, nem sair de carro. Eles estão pondo tábua, umas pedras assim. Aquilo passou de vergonha. Não tem tá cabimento a horrível coisa. Está horrível mesmo, isso é mesmo. vergonha mesmo. Obrigado, vereador. Muito bem. Vereador Éder fez um comentário a questão dos bairros aí. Seria depois interessante um vereador ou uma comissão que a prefeitura mandasse para nós aqui uma relação dos bairros que realmente estão autorizados pelo município e os critérios que estão usando, porque parece que tem bairros que não estão autorizados, né? Então nós precisamos de ver quais os bairros que o município, a prefeitura já aprovou, né? Tem algumas pessoas que chegam para perguntar e para construir e o pessoal está vendendo lote e o bairro não está aprovado. Aí depois acontece, igual acontece aí no Vista Verde,
no bairro lá em cima, que vai liberando sem ter o critério. E qual que é o critério? Então, seria uma sugestão depois para a gente fazer isso aí também. Não, se você quiser deixar também por conta nossa também da comissão de obras, eu convido o Luciano Moraes e o Júlio para que a gente possa ir na prefeitura e ver, para ver quem que é responsável. Manda para cá. É da prefeitura, Se não for da prefeitura, vamos correr atrás de quem é responsável. Porque do jeito que está, acho que não pode ficar mais. Eu tinha vontade só de saber quais que são os critérios que usa para liberar o loteamento, né? Quais que são os critérios que a gente não sabe, que isso é parte do executivo. Coloca então a requisição do vereador Éder Rodrigo em questão da audiência pública aqui nessa casa. Coloco em votação que se for a favor, permanecendo, sentados, se for em conta, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Pronto, vereador Éder. Muito obrigado. Continua livre a palavra para indicações e requerimentos. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador João Alfredo Guedes. Eu tenho aqui uma indicação, mas primeiro gostaria de parabenizar também a Gracita. Eu estive com a minha família lá em Lavras, no evento, foi de grande importância. Eu digo para a Gracita que nada é por acaso, tudo é consequência de trabalho. Parabéns. A indicação, o vereador abaixo assinado, na forma regimental e ouvindo-se o plenário, vem requerer a essa igreja-casa que seja indicado ao prefeito municipal o seguinte: que o executivo municipal tome providências urgentes quanto à limpeza e pintura da praça Tito Menezes. Justificativa: o referido local encontra-se com a pintura desgastada. Com os devidos reparos, a pequena praça poderá realçar ainda mais sua beleza. Esperando que o senhor prefeito seja solidário a essa indicação, solicito aos 9 vereadores o apoio na aprovação da mesma. Casa Legislativa, 15 de fevereiro de 2015. 16. Coloco a indicação do vereador em votação. Aqueles que forem a favor, permanecendo sentados, se forem em conta, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes da casa. Vereador João Alfredo Guedes, eu queria, se puder passar para nós aí, a cooperativa fazendo uma obra aí em torno de 10 milhões de reais. A estrutura está pronta. Como é que está o andamento? Que é bom que as pessoas fiquem cientes também do andamento, que vai gerar emprego. Como é que está lá? Então, a cooperativa, o problema é só os postes, a rede. A gente está tentando com a CEMIG, mas infelizmente até hoje nada. E qual que é a justificativa da CEMIG? Porque a terraplanagem está pronta, só por causa dos postes? A CEMIG, ela joga também na outra empresa, que é de Varginha. Então, a gente não sabe ainda o que é certo. A gente está até aguardando. Certo que essa CEMIG é uma vergonha para a gente. Porque é uma obra muito Deus grande. Deus me mexer com a CEMIG. Deus, aqui, só Deus para acudir a gente. Continua. Ricardo, e tem também a rede, o loteamento, eu não sei se foi aprovado ou não, já tem casas lá e a rede passa em cima das casas. Então, se vier cair um poste, até eles falam style no poste, está solto, se tombar pode ter vítima fatal. Por isso que essa casa, nós, a comissão aí sugeriu, precisa de saber quais os loteamentos que realmente estão legalizados, porque parece que eu já vi esse comentário, tem uma casa que passa debaixo de uma rede elétrica lá nesse bairro. Eu imagino que deve ter umas 15 a 20 casas lá nesse loteamento, Jardim Beatriz. Muito bem. Muito obrigado, viu, vereador? Continua ali a palavra para indicações e requerimentos. As palavras, presidente. Primeiramente, parabenizar Gracita. Infelizmente não pude estar lá, mas é muita honra para nós, você ter recebido esse prêmio. Mas mais do que o prêmio, é o trabalho social que você faz, que inconsecutivo a isso mesmo, são os frutos, que tem que emanar coisa boa para acontecer as coisas, Então, mas te parabenizo,
porque não é fácil essa conquista. A gente tem noção e sabe disso, ainda mais por alguém na cidade de Nepomuceno, que não é da cidade, né, da academia. E até aproveitando, né, como você foi agraciada com esse grande prêmio, quem sabe aí você ser a porta-voz de uma academia em Nepomuceno. Né? Que vai ser muito bom, né, para tantas outras pessoas, né, que têm né, esse poder da palavra, né, conhecimento profundo, não só da língua portuguesa, mas social, né? E parabéns mesmo, viu? Uma grande vitória. Senhor presidente, a indicação que eu faço é para que o Executivo, através da Secretaria de Obras, faça um mutirão no sentido de recolhimento de entulhos, resíduos de materiais de construção e quaisquer tipos de lixos armazenados nas residências e imóveis de nossa cidade. Claramente, essa ação deve ser feita com outras ações, pois o motivo dessa indicação é o assunto trazido atualmente, que tem causado grande preocupação para a vida dos cidadãos, não só do Brasil, mas agora do mundo, que é com relação ao mosquito da dengue, o Aedes aegypti, que agora, segundo os especialistas, sofreu uma mutação, é o Zika vírus, que além dos malefícios já considerados fatais para a saúde, essa nova mutação tem causado microcefalias nos fetos e bebês, segundo os especialistas. Até o próprio governo federal iniciou uma campanha larga a nível nacional. Então, é preciso que o município faça sua parte. Inclusive, faça valer o Código de Postura, votado nessa casa, e cuide dos seus próprios imóveis, sendo assim referência para a população. Aquela coisa que muitas vezes a gente falou nessa casa com relação à prevenção, né? Tendo visto a preocupação grande, que agora não é só o Brasil nem a América Latina, né? A grande preocupação desse vírus, desse mosquito que está sofrendo mutação, nós temos que fazer aquilo que, no momento, é o que nós temos de informação, que é essa questão do lixo, da água parada, né? Que ainda o nosso município, o nosso país, talvez até a América Latina, ainda está cochilando. E eu falo isso com toda a coragem, não só dos poderes, principalmente dos poderes, mas também a própria população. Então, a forma da gente combater isso é unindo forças. E quando eu digo nessa questão de recolhimento dos resíduos, desses materiais, que a gente sabe o quanto tem na cidade e nas residências, que é o grande foco, eu falo também de união mesmo, de fazer um trabalho com as escolas. A gente não vê trabalho nesse sentido. Houve, sim, um tempo atrás, talvez 2 semanas, uma manifestação, mas isso é muito pouco. É muito pouco para preocupar realmente e para mostrar significativamente o que representa esse mosquito. Não podemos esperar acontecer fatos, né, de vir até a falência para tomar atitude. E até porque o Código não tem nem atitude de se tomar. Então, essa é a indicação que eu faço. Vamos fazer um mutirão, vamos trabalhar nas escolas, a cabeça das crianças. Eu tenho certeza que os professores estão aptos a fazer esse trabalho e vão fazer com toda satisfação. Também podemos fazer reuniões de bairros. Por que nós não podemos fazer reunião de bairros, né? De chamar a população, fazer a população participar efetivamente, ao invés de só ficar publicidade de rádio, jornal, só ficar aquela coisa distante. Então, é preciso fazer alguma coisa. Nesse sentido, eu faço a indicação, senhor presidente. Coloco a indicação do vereador Pedro Giovanni em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes nessa casa. Outra indicação, senhor presidente.
A indicação que faça no sentido que o Executivo tome providência com relação à falta ou ausência de médico no PSF da Vila Menezes. A gente sabe que um momento ou outro acontece ou do médico sair ou do médico ter um problema de saúde, pegar licença. Mas o que acontece é que poderíamos planejar essa questão do PSF. A não ser uma situação, lógico, de saúde do profissional, naquele momento, de urgência, a gente compreende. Mas, às vezes, não sei se é o caso do Vila Menezes, mas já aconteceu em outros PSF, o médico vai pegar uma licença, vai pegar uma férias. Tem que ser avisado com antecedência. Isso tem que ser passado às pessoas do bairro, da população. E outra coisa que tem que dizer, e até eu me lembro um fato, que aconteceu há muito tempo atrás, eu até tinha iniciado na farmácia, que uma vez eu cheguei para a secretária vendo que as receitas valiam só para 2 meses, os medicamentos contínuos. Né? Eu falei assim, olha, essas pessoas vão tomar esse medicamento, muitas por muitos anos, outras para o resto da vida. Por que a gente não facilita a vida delas, já que a dificuldade de consulta, e essa receita possa valer pelo menos mais 2 meses, 4 meses. Só lembrando um fato que puxou essa questão do PSF. E, naquele momento, a secretária, de certa forma, entendeu como positivo, o médico, a secretaria era na Rua Espírito Santo, o médico também que estava, a secretaria funcionava junto com a farmácia, o médico também que estava, entendeu o positivo, mas nós sofremos, eu particularmente, né, uma amolação, porque tudo que você faz nesse país, ou acho que em qualquer lugar do mundo, né, parece que quando você faz coisas boas, parece que o reflexo é positivo a longo prazo, mas, a princípio, você arruma uma adversidade muito grande. Né? E, só para responder essa questão das receitas, está sendo agora, a Anvisa vai passar para 6 meses. Acho que vai ser aprovada amanhã, para 6 meses o tempo. Por quê? Porque sabe que a pessoa que toma um medicamento de pressão contínua, ela vai tomar aquele medicamento, a não ser uma mudança muito drástica na saúde, ela vai tomar aquele medicamento para o resto da vida. Mas, dentro dessa questão, mês da receita, o que acontece? Uma vez sabendo que boa parte dos usuários do PSF toma aquele tipo de medicamento de pressão, ou da diabetes, ou para o colesterol, uma vez sabendo que é contínuo, vai sair a médica daqui 2 semanas, daqui 1 mês. Vamos lá, vamos fazer a receita aqui. A senhora assina aqui, doutor, ó. Assina aqui, porque na hora que o paciente chegar, a receita já está lá. Porque pega todo mundo desprevenido. Eu sei que a policlínica tem pegado o pessoal, que às vezes está faltando médico, mas o fluxo é muito grande. E, em alguns casos, a pessoa precisa da receita para aquele dia. Então, é só uma questão de organização mesmo. Então, eu sei que vai arrumar um médico PSF, estou fazendo indicação esporadicamente, porque eu sei que vai arrumar um médico, mas já aproveitando, fazendo esse comentário, que podia se organizar nesse sentido. Essa é a indicação, senhor presidente. Muito bem, vereador. Parece que já está em vigor, já. Agora a pessoa só vai de 2 vezes por ano mesmo para trocar a receita. Já está em vigor, já então. Coloca a indicação do vereador Pedro Giovanni Militani em votação. Que, se for a favor, permaneça sentado. Se for em contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Outra indicação, senhor presidente. Com relação à farmácia básica. Eu vim aqui por algumas vezes, diria até por várias vezes, trazer a questão do que o Estado tem feito, né, com relação aos medicamentos. Não só os atrasos, as faltas de medicamento e também não entregar o medicamento. Eu cito um exemplo desse último pedido que nós fizemos. A gente sempre faz o pedido, só para os vereadores que nessa casa e as pessoas entenderem, a gente sempre faz o pedido, acho que até já expliquei da outra vez, mas não tem problema de ficar cansativo. A gente faz o pedido numa média daquele gasto mensal dos pacientes, das pessoas que procuram a farmácia. Faz aquele trabalho todo, chega de hora, faz o pedido, até com antecedência, tudo arrumado. Aí aceita-se o pedido, a prefeitura paga a parcela, tudo pronto. E aí chegam os medicamentos, com ausência de muitos dos medicamentos que nós colocamos na lista, e com uma quantidade superior de outros que não pedimos. É assim que acontece. Está sobrando,
empurra. Eu não vejo assim muita saída nessa questão do Estado. Eu falo em organização, mas não vejo muita. Então, através disso, senhores vereadores, devido à preocupação com a população de determinados medicamentos, não que esteja, porque, embora a gente tenha essa dificuldade toda, é bom dizer claramente que nós estamos bem melhor do que a região. Por quê? É um motivo que a gente se preocupa e trabalha muito naquela farmácia. Né? Parece algum medicamento lá de uma cidade que está sobrando, a gente está pegando o e-mail, já está respondendo automaticamente. Né? Até que os médicos perguntam, mas lá em Lavras não está tendo e tal. A gente corre atrás, tem um limite, né, para isso correr atrás. Então, através, né, dessa falta de alguns medicamentos importantes, faço indicação ao prefeito que faça uma ação por fora, ou talvez, se pensar bem aí, talvez nem compense pagar essa farmácia básica e faça a compra à parte, né? Mas aí já é uma coisa de análise da prefeitura, mas que faça aí, pelo menos, alguns dos medicamentos importantes, que a prefeitura compre, né? Faça uma ação isolada aí, para que as pessoas não faltem alguns medicamentos. Vou citar um exemplo de um, Celozoc, que é para o coração. É um medicamento que não pode faltar, e que é caro. Outro, sertralina. Então, é essa a indicação, senhor presidente, para que o prefeito, né, tenha uma iniciativa aí de, né, dentro do orçamento, ele fazer uma compra de medicamentos que possa suprir, pelo menos, alguns dos medicamentos mais precisão na farmácia. Muito bem, vereador. Lembrando que começou a entrar em vigor sexta-feira, dia 12, a receita passar para 6 meses. Coloco em votação a indicação do vereador Pedro Giovanni Militani. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados, que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presidentes dessa casa. Lembrando que alguns parlamentares da região que têm contato estão pedindo emendas parlamentares que são destinadas a cada deputado, emendas para ser encaminhadas para a farmácia básica. Então, os recursos que são liberados, eles estão fazendo indicações através dos deputados, tanto federais e estaduais, as emendas parlamentares para a compra de remédio. Aí na região, algumas lideranças aí têm feito muito isso. Só para salientar também, não poderia deixar de dizer, tanto o vereador Jado Júlio, o vereador Marcelo, né, nós fomos em Belo Horizonte, nós cobramos dos deputados, de alguns deputados sobre essa questão, essa matéria, depois eu posso até trazer o ofício da cobrança. Em Brasília também nós fizemos a mesma situação. Né? Inclusive, até alguns assessores ligaram diretamente, conversaram sobre a situação, né? Mas, se não tiver uma atitude assim, eu diria até que teria que ter uma atitude, se a gente fosse mais unido, teria que ter uma atitude dos municípios, né? No geral. Vamos paralisar de pagar isso. Né? Tomar uma situação mais drástica para... O município paga, vereador, por mês a farmácia? Paga, o município paga 1/3 dos medicamentos. E não está recebendo nada? Não é que não recebe nada. É que falta muito do que é colocado na lista e é mandado outros que precisa, vai para vocês aí porque está sobrando. Ah, tá. E isso não tem uma coerência. Então, esses que mais fácil, eles mandam mais. Os que têm mais dificuldade... Com certeza. Essa é a análise principal. Né? Mas o problema principal é que a gente faz um trabalho danado para fazer a média, para não faltar o medicamento, né? E chega de hora... não manda o medicamento pedido, né? Ou não manda na quantidade pedida, é bagunçado o negócio. Essa é a grande verdade, entendeu? Né? A gente pensou que, sinceridade, eu cheguei a pensar que esse ano fosse ter alguma atitude, mas parece que lá vai do mesmo jeito, vai tocar o bonde dessa forma. O governo do Estado querendo mudar a cor da farmácia. Continua livre a palavra... Indicações e requerimentos. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Luciano Alexandre Moraes. Fazer um requerimento aqui. O vereador que este subscreve vem perante Vossa Excelência, amparado no artigo 101, parágrafo 3,
inciso 6º do Regimento Interno, com o artigo 66, inciso 14º da Lei Orgânica Municipal e demais disposições legais, solicitar a Vossa Excelência a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário, para que seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal, requerendo-lhe que preste a esta Câmara Municipal, dentro do prazo legal, as seguintes informações, enviando os respectivos documentos. Que a Secretaria de Obras informe qual está sendo o procedimento da parceria e acordo feita entre a Prefeitura Municipal e os fazendeiros, proprietários rurais, para que as máquinas da Prefeitura realizem os serviços nas propriedades e nas estradas principais do município. Ao que consta, os fazendeiros concordaram em doar o óleo diesel para que as máquinas possam executar o serviço. Essa doação está sendo feita em dinheiro? A Prefeitura está gerando alguma taxa a ser recolhida através de guia? Está sendo emitido algum recibo do pagamento desse óleo diesel pelos proprietários? Qual critério utilizado pela Prefeitura Municipal para que ocorresse essa parceria, permuta? Foi feita alguma reunião? Se foi realizada a reunião, alguma ata foi lavrada? Como fica a situação do pequeno proprietário, produtor rural, que necessita dos mesmos serviços das máquinas e que não tem condições de arcar com os custos do combustível? Justificativa. Tornou-se de conhecimento público que a Prefeitura Municipal teria feito um acordo com os produtores rurais para a realização de serviços com as máquinas da Prefeitura nas propriedades rurais e também nas estradas rurais, e que alguns proprietários rurais estariam pagando à Prefeitura as despesas com o óleo diesel. Então, se está realmente entrando dinheiro nos cofres públicos da Prefeitura Municipal e sendo utilizadas as máquinas da Prefeitura para fazer serviços em propriedades particulares e nas estradas rurais, com dinheiro de terceiros. Esta Casa Legislativa precisa ter conhecimento do procedimento para verificar se a lei orgânica está sendo cumprida. Senhor Presidente, as informações, ora requeridas, são necessárias para um acompanhamento mais efetivo por essa Casa. Ou seja, sendo aprovado este requerimento, estaremos apenas cumprindo a função de controle e fiscalização da Câmara Municipal, regulada nos artigos 29, inciso 11º e 31 da Constituição Federal. Esse requerimento vem se fazer por essas questões que surgiu e a gente precisa aqui dessas informações, como está sendo feito, que é muito simples um fazendeiro chegar aí, desembolsar uns 500 conto, põe o óleo diesel, e daí? Os critérios, né, que vai ter. Os critérios, também. Precisamos saber como que está sendo feito, se realmente estão pagando, como que estão pagando, porque se quem pode pagar está pagando e aquele que não pode. Vai ficar fazendo terreiro. E por ele estar pagando, ele vai ter o direito de segurar a máquina na propriedade dele o tempo que ele quiser? Sei que eu compro. Já existiu isso alguma vez em Nepomuceno? Então, a gente precisa saber disso. Esse é o requerimento, senhor presidente. Vamos esperar aí que seja enviada alguma resposta do Executivo. Um comentário em cima do requerimento. Só um comentário, eu acho que na hora que o senhor estava fazendo o requerimento aí, foi feita reunião? Teve uma reunião no almoxarifado? Eu conversei com o secretário de obra, perguntando quando que iria roçar a estrada, que estava vesprando já para começar o início das aulas e serviço nenhum teria sido feito. Inclusive, eu esqueci de completar, quando eu fiz o comentário na indicação do vereador Zé do Júlio, após uma pressão grande de querer levar as fotos até o Ministério Público, aí solucionaram o problema numa das partes piores da estrada, em uma das partes, não roçou a estrada de acordo do jeito que precisa, porque
ela está de fora a fora precisando de roçar. Mas o pedaço que não dava para passar, eles consertaram. Então, o dia que eu fui perguntar a ele se ia roçar ou não, ele me falou. Inclusive, até eu tenho uma reunião agora com os fazendeiros para a gente ver como que vai ficar isso, essa situação. Achei muito estranho, porque depender tanto de fazendeiro assim, e a partir do momento que o fazendeiro estiver pagando, e aí ele vai ter o direito de exigir quanto tempo, quantos dias essa máquina vai ficar para ele, apesar de que ele tem fazendeiro aí que não está ajudando só para serviço particular, não. Segundo a informação, nessa estrada que liga Nepomuceno ao município de Três Pontos, tem muitos fazendeiros aí ajudando no combustível para consertar a própria estrada principal, que não estava tendo como nem passar. Então, não ia, o que está acontecendo? Fez a reunião, vamos dar o dia. Então, a gente precisa de uma informação melhor, para ter ciência, para ficar ciente o que está acontecendo. Um comentário em cima desse requerimento: a situação das estradas rurais, ela caiu nesse descaso total a partir do momento que, após a vitória de certas administrações passadas, que veio vindo até chegar nessa administração atual, os secretários de obras que vieram posteriormente ao ex-secretário Afonso Piva, não tiveram e não estão tendo nenhum interesse de acompanhar o serviço. E é por isso que está como está. Se alguém precisar do secretário de obras atual, hoje, ao invés de encontrar ele nas obras, é só procurar ele aqui na prefeitura. Ele vai estar ali trocadinho de roupa, talvez mais bem vestido que o prefeito. Agora, que secretário de obras que assume um cargo desse e não vai na estrada acompanhar o serviço? Essa é a indignação de toda a população. A estrada só caiu nesse descaso, é por isso. A administração não corre atrás de acompanhar, de fiscalizar. Querem trazer uma coisa muito boba, né, Nepomuceno? O lixão na bendita charneca, que conseguiram lá, não sei como, a licença prévia para apresentação de documentos, onde já fizemos a nossa parte. Novamente tivemos ao Ministério Público com o promotor, para ver se Deus ilumina, que esteja um caminho para barrar isso, antes que Mariana venha parar em Nepomuceno. Que Deus livre um desastre ambiental naquelas nascentes. Eu falo isso porque conheço como a palma da minha mão o local totalmente impróprio que querem implantar um tipo de empreendimento desse, totalmente desfavorável pelo local que querem simplesmente empurrar o lixo do país inteiro e jogar ali. E aonde vai parar Nepomuceno? Vai render dinheiro para o município? Vai. Aí uma comparação aqui. Vamos guardar centavo por centavo do que render no caixa, no cofre público. Aí Deus livre, após um desastre ambiental ali, vamos ver se todo aquele dinheiro armazenado vai ser o suficiente para reparar os danos que acontecer naquela região. O resultado está lá em Mariana. Esse é o requerimento, senhor presidente, e o comentário que eu tenho para fazer hoje. Muito bem, coloco o requerimento do vereador Luciano Alexandre Moraes em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Os que forem contra, levantem-se e manifestem. Aprovado pelos presidentes dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Por hoje é só. Muito obrigado, vereador Luciano Alexandre Moraes. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Washington Correia Lima Neto. Eu cumprimento a todos que aqui estão. E principalmente a nossa Maria das Graças, Gracita, porque ela conquistou uma cadeira na Academia Lavrense de Letras. E uma das características do acadêmico é se tornar imortal. Com o passar dos anos, há uma reposição das pessoas que se assentam naquela assembleia, naquela pleiade de intelectuais. E como todos nós somos mortais, quando falece um, é substituído, mas o nome fica gravado na história.
Então, eu acredito que daqui a muito tempo, quando nós todos já não estivermos mais aqui neste planeta, restará aí o nome da Gracita na Academia de Letras, porque virá alguém para substituí-la e outro, mas sempre o nome dela estará ali. E essa é uma conquista maravilhosa, porque ela veio de luta, de inteligência, de persistência e de saber. Parabéns, Gracita. Num mundo tão devastado como este que nós vivemos, onde campeia a desinformação, a corrupção, o ultraje, a indignidade humana, você brilha no horizonte que está muito distante da grande realidade brasileira, que é a luz da liberdade pelo saber. Meus parabéns. Quero ainda, senhor presidente, dizer da presença do ilustre senhor doutor Luiz Sérgio Luiz Maia, digno juiz do Juizado Especial de Lavras, que estará aqui na quarta-feira, segundo Vossa Excelência, para proferir uma palestra a respeito da PAC. Eu gostaria que Vossa Excelência esclarecesse melhor esse ponto, o horário, e que, dado essa estreiteza do tempo, que o setor de comunicação da Câmara Municipal comunique à OAB, os advogados de Nepomuceno, o promotor de justiça, o juiz, a população em geral, para que, se quiser, venha assistir essa palestra. Porque, senão, nós nos apresentaremos com 11 vereadores aqui para um momento tão solene e tão significativo, que é essa implantação da PAC, que é o sonho de todo o município, e nós teremos aqui um dos pioneiros que implantou a PAC em Perdões e é referência para a nação brasileira. Eu acho que precisa de uma melhor divulgação para recebermos, como merece, o doutor Sérgio Luiz Maia, um dos pioneiros da implantação da PAC. Eu gostaria de levar essa... Muito bem, vereador. Todos os ofícios já estão prontos, já assinados. Amanhã de manhã já começa a fazer a divulgação também, entregar para a OAB, igual Vossa Excelência já citou aí. Ele marcou umas 2 ou 3 vezes, teve algumas divergências, questão de horário, depois marcou quando era o período que não poderia, né? Teve uma vez que estava com problema de saúde, mas agora, na quarta-feira, a gente faz a divulgação e comunica a todos os órgãos aí para estar presente aqui também. Senhor presidente, eu peço à parte, o vereador. Pois não. Talvez, só uma opinião, se a gente pudesse, não sei as condições do juiz, né? Mas a gente pudesse distanciar um pouco para ter um tempo maior de divulgação. Então, vereador, foi sugestão, até acho que foi dos Vossa Excelência fez uma sugestão aí, ele foi agendamento dele, né? Ele que agendou, ele já agendou 2 vezes. Uma primeira teve um problema lá, ele não pôde comparecer, depois ele teve um problema de saúde e deixou agendado para essa semana. Então, sim, a gente pode até fazer o contato, mas eu acho que é uma divulgação para nós aqui em Nepomuceno, que são as pessoas interessadas, vereadores, associação comercial, OAB, pessoal do fora, as pessoas, comunidade, divulgar. Eu entendo que eu acho que não sei o que vocês acham aí, né? E dentro dessa colocação, também pedir para que mande o convite ao cidadão Adelano, que esteve nessa casa, propondo esse assunto. E, como o vereador Washington colocou, né, as entidades, mas também os líderes religiosos, que muitas vezes fazem parte do trabalho na cadeia, né?
Então, tem essa preocupação da gente não deixar ninguém, por isso que eu falei dessa questão de talvez prolongar um pouco, por causa dessa questão de não deixar ninguém que participe, principalmente aqueles que têm a participação e têm conhecimento, né? Mas era isso, presidente. Obrigado, vereador. Continua com a palavra o vereador Washington Correia Lima Neto. Eu quero agora aproveitar a oportunidade de cumprimentar os vereadores, porque para nós é um ano novo. É o último ano de nossa legislatura e, como sendo a nossa primeira reunião, eu quero dar boa-vinda a todos os vereadores e dizer que não me espanta, porque todas estas reivindicações que foram aqui colocadas, apesar de ser um ano novo para nós, são reivindicações antigas. O que tem acontecido é somente o agravamento da crise. O que tem acontecido é o que eu disse há mais ou menos 2 anos atrás. Essa administração, ela sofre da falência múltipla dos órgãos. Nada funciona. A saúde não funciona, o transporte não funciona, a educação está precária. Então, eu pensando nessa administração, eu lembrei de uma passagem que li certa vez. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor de nosso jardim. Na segunda noite, eles chegam, invadem a nossa casa e matam o nosso cão. Na terceira noite, eles já não se escondem. Entram na nossa casa e roubam a nossa lua. O dia que cortou o leite das pessoas carentes, eu anunciei por diversas vezes que este era o início do fim, que este era o resumo de uma administração incompetente. E o que fizemos? Nós pecamos por omissão. Nós nos curvamos diante da vontade de uma administração déspota, tirana e incompetente. Agora corta o ônibus que vai para Alfenas. Exige pagamento para que a patrol, para que a retroescavadeira vá na fazenda das pessoas? Será que é preciso pagar também o motorista? E como é que isso entra na contabilidade da prefeitura? Essa é uma administração obscura, cheia de labirintos, cheia de maracutaias. Sabe quando eles vão responder o requerimento feito pelo ilustre vereador ali? Nunca. Nunca. Porque além de ser uma administração covarde, ela aposta no silêncio e no passar dos dias para que as pessoas esqueçam das coisas. O que foi feito do empréstimo do BDMG? Alguém sabe me explicar alguma coisa a respeito disso? Alguém sabe me explicar alguma coisa sobre a lei que foi votada aqui nessa casa para a contratação de agentes de combate a endemias?
Isso foi votado em agosto do ano passado. E até hoje, essa administração é incompetente, incapaz, insana, sonolenta, amontoada dentro de um prédio, sem nenhuma ação, fazendo pose de artista de cinema. Mas nós também temos a nossa porção de culpa. Porque no dia que se cortou o leite, que se deixou as crianças sem leite, as pessoas carentes, nós simplesmente comentamos aqui, como comentamos hoje. Qual foi a ação efetiva? Peca mais quem é o mal ou peca mais quem peca por omissão? A questão não é que a administração se formou ou se transformou numa empresa privada. A administração pública atual de Nepomuceno é uma empresa privada. Mas nós somos os fiscais do povo. O que nós fizemos para impedir isso? Essa sequência, esse eterno indicação, estrada não sei de onde, estrada de cá, estrada de lá, tem 4 anos. Agora com agravante. Estão alugando, porque se você paga o motorista, e se você põe um óleo diesel, você está alugando da prefeitura, ué. E como bem lembrou o ilustre vereador, e quem não pode pagar? Fica sem estrada? Fica sem caminho? Fica sem terreiro de café? Fica sem previsão orçamentária no orçamento de Nepomuceno para a agricultura, que é um município essencialmente agrícola? Insanidade. Eu disse isso na outra reunião. Insanidade é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Não vai acontecer mudança. Eu acho que é hora, senhores vereadores, de se pensar em criar uma CPI para investigar essa administração. Eu acho que o único caminho é uma investigação séria e uma denúncia permanente. Quer o Ministério Público Estadual, quer o Ministério Público Federal, dependendo da origem da verba, que, como num passe de mágica, desaparece. Eu gostaria hoje de me limitar a pedir aos senhores que reflitam sobre isso. Porque nós temos de dar uma resposta para a comunidade de Nepomuceno. Ou então nós seremos coautores da desgraça. Então, senhores vereadores, eu espero que haja o amadurecimento da ideia de se criar uma CPI. Porque, no resumo de todas as indicações que os senhores fizeram aqui hoje, eu posso dizer sem medo de errar,
A administração pública atual é o caos. É o mosquito da dengue transmitindo a zika. A administração atual é o cavalo do apocalipse. Conseguiram arrebentar com a Nepomuceno. A Nepomuceno urbana, a Nepomuceno rural, a Nepomuceno dos esportes, a Nepomuceno do lazer, que estranhamente teve licitação para este carnaval que aconteceu aí. Fato este que será profundamente investigado. A Nepomuceno da saúde, que está falida. A Nepomuceno da assistente social, que já faliu há muito tempo. E coisas gravíssimas estão acontecendo no município de Nepomuceno, que nós, oportunamente, traremos à baila. Mas, por fim, eu gostaria de lembrar aos senhores que contra a ET não precisa ser evidente. Quem passar pela estrada vai ver a quantidade de gado que está lá, do lado da Ponte dos Menezes. Já está um curral a céu aberto. Nelore branco, cavalo velho, está tudo lá. Uma obra de 5 milhões de reais. É a zika. É o cavalo do apocalipse. É a mais incompetente e insana administração de todos os tempos. Bem, muito obrigado, vereador. Essa questão da ética, o vereador, eu acho, citou aqui, eu acho que a comissão de obras, fazer um negócio bem pautado, que foi discutido aqui por várias vezes, o engenheiro esteve aqui, nós precisamos de um posicionamento firme no que trata a questão da ética. Por que está daquele jeito? Aquela questão é séria. Então, eu sugiro, depois trocar ideia com o doutor Emerson, sugiro a comissão de obras, que qual a melhor maneira possível para a gente ter, por que está parado? Então, nós precisamos de um posicionamento, porque aqui a gente teve um punhado de gente falando já sobre a ET, se vai funcionar, que é muito dinheiro investido ali, e o negócio parado, nós temos de ver por que está parado. Não, o povo pergunta para nós na rua, pergunta para vocês. Então, eu sugiro a comissão de obras, depois que procura o doutor Emerson, qual a maneira melhor, regimental, para que dê um posicionamento para essa casa, uma postura mais firme. Continua livre a palavra. As palavras, senhor presidente. Com a palavra, vereador Júlio César Ezequiel. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, ao público presente. Quero fazer uma reiteração aqui, senhor presidente, de que foi feita em 2014. Nossa senhora. Instalação de postes de iluminação na rua Elisa Batista Lima, em frente ao Centro Pastoral São Sebastião. É um local bastante frequentado pela população. Sempre está tendo eventos da igreja e está às escuras, juntamente com a quadra que se encontra lá na Vila Bernardes, também está abandonada. Então, eu peço que a reiteração dessa minha indicação foi feita em 2013, que há muito tempo eu venho batendo na tecla. Estou achando que foi só uma não, viu, vereador? Tem mais indicação do senhor nessa rua aí. Tem muito. Vou falar, vereador Marcelo. Muita gente também já me cobrou sobre esse poste aí. Eu sugiro você que pegue um ofício, vá até a CEMIG em Belo Horizonte, algum lugar, para ver se resolve isso. A famosa CEMIG. Porque a CEMIG, se depender da CEMIG, se fosse para alimentar a gente está tudo morto já de fome. Porque o critério, vereador, tem salvo melhor juízo, né, como diz o nosso doutor Emerson, o poste é responsabilidade do município. O município tem que comprar o poste, a CEMIG faz a instalação. Então, tem que ser cobrado da prefeitura o poste para a CEMIG instalar, porque a CEMIG não faz isso. Depois do pagamento, prazo de 180 dias ainda para instalar, 200 dias para instalar o poste. Então, começa a correr atrás, ver qual que é a melhor opção. E lá a situação está feia. Está feio mesmo. Muito bem. Com a palavra, a vereadora Vilma. Então, senhor presidente, senhores vereadores,
há muito tempo, eu estou com 3 mandatos, né? Até agora, nessa gestação, a primeira correu tudo bem, mas eu também sou sempre quieta, vocês mesmo veem aqui, não sou eu que estou falando, né? Mas já que nós estamos sempre lendo, que eu já falei que não adianta ficar lendo aqui, ficar pedindo, porque tem fiscal para olhar isso aí. Então, a gente nós não vamos poder ficar vigiando rua, olhando buraco toda hora, não, porque tem um fiscal é para isso, né? Então, como já falou aqui hoje, a investigação, o doutor Osto falou, você também, presidente, falou, vamos investigar, então o que vamos fazer? Desde já, agora, amanhã, é começar a fazer isso, né? Porque já passou, está terminando. Então, ficar só falando, não vamos resolver nada. Então, vamos agir isso aí quanto antes. Parabéns, vereador, pelas suas palavras. Coloco a reiteração do vereador Júlio César Ezequiel em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Aqueles que forem contra, por favor, se manifestar. Aprovado pelos presentes da casa. Quero aqui parabenizar a nossa amiga jornalista Gracita pelo título na Academia Lavrense de Letras. Parabéns, Gracita. Senhor presidente, tem indicação aqui também, o cartão postal nosso aqui da cidade é a Praça Padre José. Está às escuras. A situação ali está tensa, perigosa. Não tem como a família vir passar a noite aqui junto com seus filhos. E peço aqui que, em caráter de urgência, que o Executivo possa estar fazendo melhorias na iluminação da Praça Padre José, devido a tantos transtornos que teve algum tempo atrás. Depedraram o castelinho, quebraram alguns postes, mas a iluminação é importantíssima para que a população possa usufruir desse bem público que é a Praça Padre José. E é caráter de urgência, viu, senhor presidente? Muito bem, vereador, muito bem. Ontem passei a noite lá, estava uma escuridão só. Coloco uma indicação do vereador em votação. Que se forem a favor, permanecer sentados. Os que forem contra, levante e se manifeste. Aprovado pelos presentes da casa. Obrigado a todos. Muito bem. Continua livre a palavra para indicações e requerimentos. Nada mais havendo. Passa agora para a apresentação de projeto. Projeto de decreto número 66/2016, que autoriza concessão de título cidadão nepomucenense Marcelo Aroeira Marques Costa. Segundo projeto de decreto número 67/2016, que autoriza a concessão de título cidadão nepomucenense Rosimeire Aparecida de Castro Andrade. Terceiro projeto de decreto legislativo número 68/2016, que autoriza a concessão de título cidadão nepomucenense senhor Oliveira Lopes Júnior. Quarto, projeto de decreto número 69/2016, que autoriza a concessão de título cidadão nepomucenense Afrano Lúcio Vasconcelos. Quinto, projeto de lei complementar número 62, que dispõe sobre a concessão de prazo para a regulamentação dos lotes situados no perímetro urbano do município com área inferior ao padrão de legalmente estabelecido na legislação municipal. Passa agora para a ordem do dia. Projeto de decreto número 65/2015, que autoriza a concessão de título cidadão nepomucenense senhora Érica Markovic Veiga. Está nos pareceres das comissões, vai nos pareceres das comissões. O parecer está aí. Pedir nossa secretária. Voltando para parecer. Muito bem, vou pedir ao secretário para levar na comissão de orçamento o decreto legislativo número 65/2015. Aguardando parecer por escrito da comissão, passa agora para o segundo projeto da ordem do dia, projeto de lei número 602/2015, que dispõe sobre honorários e sucumbências nas ações em que o município for parte. Aguardando parecer da comissão de obras. Presidente. Pois não, com a palavra, nosso assessor jurídico, doutor Emerson. Com relação a esse projeto
de Lei 612/2015, que dispõe sobre honorários de sucumbência nas ações em que o município for parte, eu gostaria de dar uma sugestão para a mesa diretora, pelo seguinte: o Executivo, quando encaminhou esse projeto para cá, ele baseia o projeto de lei no novo Código de Processo Civil. Só que o novo Código de Processo Civil só vai entrar em vigor em março deste ano, 2016. E nós já estamos verificando aí que já tem, inclusive, mudança, antes de entrar em vigor, já teve mudança, alteração na própria lei, que ainda vai entrar, já teve mudança. Então, a sugestão que eu dou, é evidente que parece que está indiscutível aqui o projeto que está tramitando, mas a sugestão que eu dou é que faça o sobrestamento desse projeto até a efetiva entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, para que não tenha nenhuma dúvida depois. Só para evitar, por cautela, aprova essa lei, de repente, até entrar em vigor, entra um projeto lá no Congresso Nacional, altera de novo um novo Código de Processo Civil, afetando essa questão. Então, é apenas uma sugestão que eu dou, com todo respeito ao plenário, que espere a entrada em vigor do novo Código para depois aprovar ou não esse projeto de lei. Muito bem. Acredito que seja aí todos de acordo também no parecer do Dr. Emerson. Muito bem, passando agora para a ordem do dia da próxima reunião, dia 22/2/2016. Ordem do dia: Decreto Legislativo número 66/2016, Decreto Legislativo 67, 68, 69 e Projeto de Lei Complementar número 162/2016. Ordem do dia: Projeto de Decreto número 65/2015 e Projeto de Lei número 612/2015. Nada mais havendo. Boa noite a todos, que Deus abençoe.